Sabe, às vezes na história da música, as maiores revoluções nascem de problemas bem simples. Hoje a gente vai contar a história de como a busca por um som, sabe, um som perfeitamente limpo, acabou, quase que sem querer, criando o timbre poderoso, saturado, que simplesmente definiu o rock and roll. Essa é a história do captador humbucker. E essa é a grande pergunta que guia a nossa história, né? Como é que uma tentativa de consertar um problema, o tal do ruído, acabou criando por um feliz acaso dois dos sons mais icônicos e desejados da história da guitarra? Bom, vamos descobrir juntos. Para a gente entender essa jornada toda, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos voltar lá na origem e encarar o problema do ruído. Depois, conhecer a invenção genial que mudou o jogo. E aí, a parte mais legal, desvendar a tal magia do PAF e a precisão do T-top. Duas eras, dois captadores que definiram sons completamente diferentes. Ok, então vamos lá. Nossa história começa lá nos anos 50. Uma época em que os palcos estavam ficando mais altos, mais barulhentos, mais eletrificados. E com tudo isso, apareceu um inimigo novo e bem irritante para os guitarristas. Esse inimigo era um zumbido, um constante, conhecido como de 60 ciclos. Isso era um verdadeiro pesadelo. Imagina só, um ambiente com luzes fluorescentes, amplificadores valvulados no talo, esse ruído estava em todo lugar. E para uma marca como a Gibson, que queria se posicionar no topo, como um instrumento de altíssima qualidade, isso era simplesmente inaceitável. E é aqui que entra em cena o nosso herói, Seth Lover, um engenheiro brilhante da Gibson. A missão que deram para ele não era criar um timbre lendário, não. Era uma coisa bem mais prática. Ele precisava, de uma vez por todas, eliminar aquele ruído chato. E a solução do Lover foi, nossa, de uma simplicidade genial. Ele pensou, e se a gente usar duas bobinas em vez de uma? As duas captam o ruído elétrico do ambiente, certo? Só que por estarem com a polaridade magnética e o enrolamento invertidos, um ruído cancela o outro. E o sinal das cordas da guitarra, que é magnético? Esse sinal é somado pelas duas bobinas. O resultado? Todo o som da guitarra, limpo, potente, mas sem o zumbido. Simplesmente brilhante. E a coisa andou rápido. A patente foi registrada em 55. Já em 57, os primeiros humbuckers estavam sendo instalados nas lendárias guitarras Les Paul. Foi aí que começou a era de ouro do PAF, que durou até mais ou menos 62. Depois disso, a mentalidade mudou para uma busca por padronização, o que nos levaria lá no final da década ao famoso T-top. Agora a gente entra na parte que virou mito, que virou lenda, a primeira geração de humbuckers. Aqueles que se tornaram lendários não pela sua perfeição, mas, olhe que ironia, justamente pela sua falta de padrão. O nome PAF não era um nome de modelo nem nada oficial. Era só um apelido que veio do adesivo que eles colavam na parte de baixo do captador. Nesse adesivo está descrito Patent Applied For, ou seja, patente requerida. Mal sabiam eles que esse pequeno detalhe administrativo viraria sinônimo de um som quase sagrado para guitarristas do mundo todo. E aqui está o segredo de tudo. A produção na época era quase artesanal. Pensa bem, as máquinas que enrolavam as bobinas não tinham contadores automáticos. Era um operador que olhava e parava quando achava que estava bom. Os ímãs de Álnico chegavam sem tratamento e a magnetização deles variava muito. E para completar o caos, eles usavam o que tinha no estoque, Álnico 2, 3, 4, o que estivesse disponível. É essa imprevisibilidade que hoje a gente romantiza e chama de mágica. O resultado prático é que cada captador tinha sua própria voz, sua própria personalidade. E esse mito todo é perfeitamente resumido por uma frase do mestre Billy Gibbons, do ZZ Top, falando sobre a sua famosa Les Paul de 59, a Pearly Gates. Ele disse, abre aspas, os captadores daquela guitarra são especiais, quase mágicos, algo diferente. Ele sabia que tinha em mãos uma combinação única de fatores, um som com um ataque e uns médios que nenhuma outra guitarra tinha. É essa mística que inspira até hoje fabricantes a tentarem recriar aquele espírito. Só que essa era do acaso e da mágica não ia durar para sempre. A Gibson estava crescendo, virando uma gigante e precisava de uma nova abordagem na sua produção. Uma abordagem de controle, de padronização e, acima de tudo, de consistência. E o motivo para isso era bem simples. Produção em massa exige que os produtos sejam previsíveis. A Gibson queria que uma Les Paul comprada em Nova York soasse exatamente igual a uma comprada em Los Angeles.
Essa busca por controle de qualidade, por um padrão, mudaria o som do humbucker para sempre. E foi assim que nasceu o T-Top. O nome dele vem de um detalhe bem pequeno, uma letra T moldada no topo das bobinas de plástico. Era um sinal dessa nova era de padronização. Agora, as especificações eram rígidas. O número de voltas de fio era super controlado. Eles passaram a usar consistentemente ímãs de alnico V, que são mais fortes, mais potentes. A construção era uniforme. O resultado? Um som mais claro, com graves mais firmes e um ataque muito mais definido. E esse novo som chegou na hora certa. O T-Top se tornou a trilha sonora perfeita para a transição do rock clássico para o hard rock. É só pensar no som do Angus Young com a sua Gibson SG, aquele timbre cortante super definido que funcionava tão bem com os amplificadores de alto ganho da época e conseguia cortar a mixagem em arenas lotadas. Pois é, isso era o T-Top em ação. Então, a gente chega na comparação final. E aqui não se trata de dizer qual é melhor ou pior, de jeito nenhum. Mas sim de entender como cada um deles foi a voz perfeita para o seu tempo. Olha só, colocando um do lado do outro, as diferenças ficam gritantes. De um lado, o PAF, com seus ímãs e enrolamentos inconsistentes, ele entregava um som orgânico, cheio de harmônicos, vivo, perfeito para o blues e o rock clássico. Do outro lado, o T-Top. Com sua produção controlada e ímãs de alnico V, o som era claro, firme, a voz do hard rock e do rock de arena. São dois captadores, dois mundos sonoros completamente distintos. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: a história desses captadores não é só sobre tecnologia, fios e ímãos. É sobre como decisões de engenharia, tipo qual ímã usar, quantas voltas de fio dar, o nível de controle da produção, acabaram, no fim das contas, definindo a paleta de cores sonoras com a qual gerações inteiras de artistas pintaram algumas das músicas mais importantes da nossa história. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A tecnologia é que cria a arte, ou é a arte que exige e empurra a criação de novas tecnologias? No caso do humbucker, talvez a resposta seja que uma coisa não existe sem a outra. Elas caminham juntas num ciclo infinito de som e inovação. E essa história, com certeza, continua.